Para a gente entender toda essa história do sacrifício de Isaac, nós temos que voltar um pouco no tempo, né? Precisamos entender que as religiões primitivas, elas sempre tiveram essa ideia de que Deus era um Deus irado, raivoso, um Deus um todo-poderoso, vingativo, que quando esse Deus ficava irado, somente através de um sacrifício é que esse Deus poderia se acalmar. E aí nasceu a teoria da expiação, ou seja, só é possível perdoar pecados se você fizer um sacrifício e você aplacar a ira desse Deus. Isso é tão forte na raiz judaica, na crença do povo judeu, que, para você ter uma ideia, existem escritos judeus que dizem assim, que ao queimar a carne do sacrifício, essa fumaça subia aos céus e isso era agradável às narinas do Senhor. Isso está na Bíblia. Não sei se vocês conhecem esse texto. Mas se alguém duvidar, pode se manifestar que eu encontro o texto e coloco para vocês. Então diz assim que Deus se agradava tanto do sacrifício, né, que quando a fumaça da carne se queimando subia aos céus, isso era agradável às narinas do Senhor. E ele se acalmava, ficava bonzinho, né? Então o povo acreditava mesmo nisso. E tempos remotos, antes de Moisés, o povo judeu tinha até mesmo o hábito de fazer sacrifícios humanos. Isso é uma coisa muito antiga, muito primitiva. Mas na religião primitiva, o povo acreditava nisso. Tanto que foi uma espécie de seleção natural às avessas, porque muitas tribos perpetuavam o fraco e sacrificavam o mais forte. Então, assim, quando eles faziam sacrifícios a Deus, eles sacrificavam a virgem mais bela, a mais saudável, né? Sacrificava o guerreiro mais forte, aquele mais belo, mais saudável. E você, ao invés de perpetuar essa linhagem boa e um espécime saudável, que sobrava os covardes, os fracos, aleijados, porque para Deus você tem que sacrificar somente aquele que é perfeito, você tem que dar o seu melhor para Deus. Essa teoria da expiação, ela vem de muito tempo no passado, né? Muitas religiões, não só a judaica, mas muitas religiões faziam sacrifício de humanos. Aqui mesmo, na América do Sul, nós temos aqui algumas civilizações como os incas, os maias, os astecas. Alguns daqueles templos que tem ali eram feitos para sacrificar. Então sacrificavam milhares de pessoas. Tem até um filme que conta essa história, acho que é com, se não me engano, com Mel Gibson, em que o povo ia lá, entrava em outras tribos e sequestravam tribos inteiras e levavam para o sacrifício. E era um atrás do outro. Ia lá em cima, cortava a cabeça rolava naquelas escadas daquelas pirâmides. E eles passavam dias e dias fazendo sacrifícios e mais sacrifícios. Isso era uma coisa muito horrível, né? Imagine a cena disso. Quando Moisés tira o povo do Egito, esse povo eles tinham costumes ainda primitivos. Eram escravos, não tinham cultura. Nenhum deles sabia ler e escrever, porque isso não era uma coisa em que escravo tinha direito. Eles passaram 200 anos escravos no Egito, de acordo com o livro de Urântia, foram 200 anos. A Bíblia fala em 400 anos. Mas eles ficaram muito tempo como escravos no Egito. E todos que saíram do Egito, eles haviam nascido escravos. E o que o escravo tem de direito? A não ser comer, dormir, para ter energia para trabalhar. Então, quando Israel tira o povo do Egito e leva para fora, leva lá, atravessa o Mar Vermelho e fica ali naquela região do deserto, na região do Monte Sinai, né? É quando Moisés começa então a preparar esse povo, a educar esse povo. E ele começa então a escreve os 10 mandamentos, escreve a lei e estabelece então as regras para aquele povo, regras de convivência. Então Moisés começa a escrever, a determinar leis que eram leis básicas. Por exemplo, vocês devem lavar as mãos antes das refeições. Isso é uma questão de higiene. Mas aí Moisés colocava assim, porque Deus ordenou que vocês devem lavar as mãos antes das refeições. Então aquilo se tornou uma lei divina.
Lembra que na época de Jesus, os saduceus e os fariseus cobravam de Jesus: por que você e seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições? Porque era uma doutrina, era uma lei estabelecida por Moisés, tinha que seguir. Aí Jesus fala: se a gente acabou de tomar banho, por que eu tenho que lavar as mãos? Isso é só um ritual, isso é uma questão de higiene, né? Mas aquele povo tinha aquilo como uma doutrina divina. Então, foi assim: vocês vão trabalhar 6 dias e vão descansar somente um. Então, eram determinações que Moisés dava para que aquele povo que, quando escravos no Egito, eles nunca tinham visto um livre trabalhar. O livre não trabalhava, só o escravo trabalhava. Porque o egípcio, ele tinha escravos para fazer o trabalho. Então, quando eles se tornaram livres, no pensamento deles, por que eu tenho que trabalhar? Então, Moisés teve que ensinar a eles que eles tinham que trabalhar. Mas vocês vão trabalhar 6 dias e vão descansar só um. Mas no dia do descanso, se eu pegar alguém trabalhando, vai se ver comigo também. Então, assim, eram leis muito rígidas. Vocês não podem comer carne de porco, porque estavam no deserto. Nós sabemos as exigências sanitárias que devem existir para comer a carne de porco, né? Vocês não podem comer frutos do mar. Esses frutos do mar vinham de longe, não vinham em bom estado de conservação. O risco de você pegar uma infecção por comer um camarão estragado, uma lagosta, sabe como é. Então Moisés começou a ensinar esse povo, só que com o passar do tempo tudo isso virou lei. Lei divina, porque Deus ordenou que seja feito assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque Moisés viu a necessidade que ele tinha de acabar com esse costume horrível de sacrifício de humanos. Né? Pode ver que os egípcios não faziam sacrifício de humanos. Mas a crença dos judeus naquele Deus de Abraão, eles acreditavam que sim, por conta daquela lenda lá de que Deus tinha exigido, Abel fez o sacrifício da ovelha, Deus se agradou. Quando Caim fez sacrifício, ofereceu os frutos do campo, Deus não quis. Então o povo acreditava que somente com derramamento de sangue poderia ser perdoados os pecados. Uma oferta com legumes, como Caim fez, não serviria. Então tudo isso, Moisés começou a trabalhar para mudar a cultura do povo judeu. Algumas coisas que Moisés fez foi utilizar de artifícios e utilizar da autoridade divina para que o povo obedecesse. Então, vocês vão ler lá uma história, por exemplo, de Jefté, que foi para a guerra e fez uma promessa a Deus, dizendo assim: olha, se eu vencer essa batalha, quando eu voltar, a primeira criatura que vir ao meu encontro, quando eu chegar em casa, eu farei um sacrifício. E aí, quando ele estava voltando para casa, quem que veio ao encontro dele? A própria filha. Era uma filha única. E ele sacrificou a filha dele a Deus. Então, esse tipo de coisa ainda acontecia entre o povo judeu. E aí vem a história de Moisés, que Moisés contou para acabar com o sacrifício. Então, Moisés contou a seguinte história para o povo. Olha, certa vez, Deus exigiu que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. E Abraão pegou o seu filho Isaque, seu único filho, e subiu o Monte Moriá para fazer o sacrifício. Mas na hora que Isaque já estava amarrado sobre o altar, e que Abraão subiu a sua faca, né? E aí Deus então bradou do céu e disse: não, Abraão, não faças isso. No lugar do seu filho, sacrifique o cordeiro. E aí diz que Abraão olhou e eis que tinha um cordeiro preso com o chifre em um galho de uma árvore. E Abraão pegou o cordeiro e sacrificou no lugar de Isaque. Então, para que serviu essa história? Isso foi um artifício que Moisés utilizou para que o povo judeu deixasse de sacrificar humanos, e porque Deus havia permitido que no lugar de um humano pudesse ser sacrificado um animal. Com esse artifício, Moisés conseguiu então erradicar o sacrifício de humanos entre o povo judeu. Mas em troca, acabou dando o sacrifício de animais. O tempo passou e nós temos agora a figura de Jesus, né? Jesus veio ao mundo e Jesus nunca ensinou que era necessário sacrifício. Tanto que ele substituiu o sacrifício do animal na Páscoa, ele substituiu pelo pão e o vinho. O pão representando a carne do animal e o vinho representando o sangue. Jesus sabia da dificuldade de tirar do povo essa necessidade.
essa ideia do sacrifício. Então ele tentou substituir, ele tentou fazer com que as pessoas deixassem de sacrificar o cordeiro e que no lugar da carne usasse o pão, no lugar do sangue usasse o vinho e pudesse então fazer a sua oferenda a Deus, esse sacramento do pão e vinho. Só que isso não foi suficiente. O povo ainda continuava acreditando, assim como continua acreditando até hoje, que Deus só perdoa pecados se houver sacrifício. Então o que os discípulos fizeram? Começaram então a pregar: olha, vocês não precisam mais fazer sacrifícios, porque um cordeiro que é grande o suficiente para perdoar o pecado da humanidade inteira, porque esse cordeiro é enorme, esse cordeiro é o próprio Filho de Deus, esse cordeiro já foi sacrificado, e com o sacrifício desse cordeiro, todos os humanos podem ser perdoados. Você não precisa mais sacrificar nenhum outro animal. Mas a teoria da expiação continua sendo pregada até hoje. Ou seja, continuam dizendo que para que Deus possa perdoar pecados é necessário um sacrifício. Antes era sacrifício de humanos. Moisés conseguiu substituir o sacrifício por sacrifício de animais. Agora, substituir o sacrifício de animais pelo sacrifício de Cristo, como se Cristo fosse o cordeiro que foi levado a sacrifício para perdão de pecados. Nada disso é verdade. São artifícios utilizados, né, para que possa sendo substituída essa ideia. Os cristãos hoje já não fazem sacrifício de animais, mas ainda continuam acreditando que Jesus é o cordeiro que foi enviado por Deus para ser sacrificado na cruz, para derramar o seu sangue e assim para aplacar a ira de Deus, e que Deus assim pode então conceder o pecado à humanidade inteira. É uma pena que a humanidade ainda creia nessa teoria, a teoria da expiação, porque Deus não precisa de nada disso para perdoar pecados. Basta o arrependimento sincero. Jesus dizia: vai em paz, vai e não peques mais. Isso é o suficiente. Mas ainda as religiões continuam acreditando nisso. Então que fique clara essa questão. A história de Abraão e de que Deus tinha pedido um sacrifício, isso é só um artifício utilizado por Moisés. Da mesma forma que os discípulos utilizaram o artifício informando que Jesus é o sacrifício vivo. Bom, meu áudio ficou bem longo, mas esse tema é um pouco complexo. Espero ter contribuído.